quero apresentar o Paulo para vocês, porque que é o Paulo que está aqui sendo convidado para trazer uma palavra para vocês. O Paulo ele tem um testemunho muito especial da relação dele com finanças e Deus, a maneira como ele traz isso. E você vai ver que é realmente o oposto, ele é muito intuitivo. O Paulo é muito inspirado e intuitivo, como muitos outros que eu conheço aqui. Mas ele tem uma experiência com Deus, de já ter provado do muito, ter perdido o muito e ter acionado de novo muito em Deus. E ele tem testemunhos maravilhosos que, antes dele trazer uma palavra, o Paulo também é pastor, ele é pastor auxiliar no Verbo de Pedras de Guaratiba, né? Nós nos conhecemos há muito tempo, não tanto quanto eu conheço a Ana. A Ana me viu criança, bem dizer, né? Me viu, Ana. Viu, Ana. Está denunciando aí. Não, viu? Mas claro, eu acho um elogio, né? Porque ela do meu lado dá um banho em mim, então tá tudo certo. Mas a Ana, na verdade, a Ana trabalhava no Bradesco. Eu era criança, Ana, no Bradesco. Eu ia ver a moça Bradesco do mês. Eu sou dessa época. Então, na realidade, a gente tem uma amizade há muito tempo, mas Ana foi gerente minha no banco e essas conversas que o Lindenberg falava, a Ana me socorreu em momentos de aflição, de início de shopping, tudo. Ela foi uma pessoa que me auxiliou muito e me tirou de muitos sufocos, me orientou bastante num período desse. E Paulo, eu vim a conhecer depois através dela, já era um empresário, mas enquanto empresário no início ainda não conhecia a palavra, teve suas experiências, mas depois da palavra ele viveu outras coisas que eu quero que você conheça hoje antes dele ministrar. E fica tranquilo, porque o Paulo é mais para a linha do profeta. Então, na realidade, ele é muito intuitivo. E o que ele tem para acrescentar, eu creio que é um somatório muito bom daquilo que tem, porque ele não faz, mas ele tem quem faça. Então, fica tranquilo. Na verdade, ele é intuitivo porque ele tem os dados. O Lindenberg trabalha numa empresa onde a pessoa que contratou ele é muito intuitiva também. Então, esse equilíbrio é muito interessante quando a gente sabe somar as duas coisas. Porque nós vamos precisar dos dados, mas também não vamos abrir mão da inspiração. Essa soma é que vai fazer com que a gente, em Deus, chegue ao melhor lugar, né? Moisés era dos dados, Moisés era muito dos dados. Deus falava com Moisés com regras. Escreve aí, Moisés, mandamento 1, mandamento 2. Agora, Moisés, faz aí o tabernáculo. Vai ter que medir tantos côvados para um lado, tanto para o outro. Faz a madeira assim, todo com dados. E aí você vê Deus falando com Davi, e com Davi ele fala só sobre inspiração e salmos. Davi não fala de dados, Davi só fala porque Deus falou, porque Deus é lindo, e está tudo certo. Porque Deus, a gente entendendo isso, a gente soma e acrescenta, amém? Mas, Paulo, eu queria começar, em primeiro lugar, que você desse um breve resumo de mais ou menos sua vida empresarial, bem resumida, como você começou, aonde foi que deu algum ruim e como você retornou, bem resumido, para a gente depois abrir o começo, detalhes. Antes de conhecer, né, a palavra, antes de conhecer, antes de me converter, eu me converti com 37 anos. Né, já não conhecia nada da palavra, nada. Até comentei com ele agora há pouco, que se você me perguntasse quem era Moisés na Bíblia, eu estou falando sério. Eu falei, Moisés, nunca ouvi falar na minha vida. Eu era católico, meu pai, minha avó, minha mãe, todo mundo era católico, não ia à igreja. Eu nunca tinha pego, estou falando sério, isso é sério, nunca tinha pego a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia, ler para ter entendimento, nunca tinha pego. Por causa do trabalho, trabalhei desde cedo e tal. Resumindo, vim conhecer, né? E quando eu fui bem sucedido, antes de conhecer o Senhor, muito bem sucedido, em tudo que eu fazia, dava certo, as coisas funcionavam de uma forma assim, sobrenatural. E o último trabalho que eu tive, a gente ainda tem um prédio aqui em Campo Grande, que é uma agência de carro, eu fiquei ali durante 14 ou quase 15 anos. E ali eu me perdi muito, porque eu creio o seguinte, que Deus tem um propósito para cada um da gente. Ele tem propósito para cada um. Mesmo não estando aqui, ouvindo a palavra, tendo esse conhecimento que nós temos a oportunidade de ter, ele tem propósito para aqueles que estão lá fora, como eu estava, ou de repente alguns de vocês estavam, não sei, se todos foram criados no lar cristão. Então, assim, ele tinha esse propósito, ele queria falar comigo, mas só que eu não queria escutar.
Porque eu achava que as coisas que eu conseguia eram suficientes para me manter tranquilo, que eu não precisava de igreja. O crente, quando chegava perto de mim, o cristão que chegava perto de mim, eu falava, cara, esse cara aí ó, fez de tudo errado. Aí ele diz que roubou. Eu já via na minha cabeça, isso é o diabo. A gente sabe hoje que o diabo, ele cega o entendimento do ser humano. E aí, quando o crente chegava perto de mim, eu falava assim, ó, isso aí já deve ter roubado, matado, fez tudo que de ruim. Agora botou uma Bíblia debaixo do braço, diz que vai para o céu, e eu que não fiz nada de errado, vou para o inferno. Não quero nem papo. Era desse jeito. Olha que nível. Então, assim, eu vi que o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que Ele queria. Mas só que eu não queria papo com Ele. Porque Ele tem as pessoas para chegar perto de você e passar aquilo que nós temos conhecimento hoje. Mas eu não queria. O problema é esse. Aí o que aconteceu? Eu creio. Né? Não foi que Deus me tirou tudo. Deus é bom. Só que tem coisas que a nossa atitude errada faz com que as coisas aconteçam. E foi o que aconteceu. Aí na fragilidade, o que aconteceu? Eu fiquei sensível a ouvir a voz de Deus. Eu não tinha mais chão. Acabou tudo. A minha estrutura financeira, ela acabou toda. Aquilo que eu me apoiava, eu não tinha mais. E eu fiquei desesperado. Eu vou falar algo para vocês aqui muito chocante. Eu tinha 10 armas dentro de casa. Eu tinha R15 fuzil, você não tem noção do que eu tinha dentro de casa. Sabe por quê? Eu falei, agora é o seguinte, cara, esse pessoal que está me devendo, eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo, e era uma quantidade grande. E eu estava desesperado, e comecei a andar com pessoas para tentar cobrar, e o negócio foi pior. E teve um dia, dentro do carro, aí tem um rapaz que trabalhava comigo, pensa num cara errado na vida. E esse cara se converteu mesmo. Só que ele não sabia expressar aquilo que estava acontecendo com ele. Aí para mim ele era chato, eu não queria papo com ele. E ele querendo falar comigo, eu não queria papo comigo. Mas Deus sabia que Deus sabe o momento certo, a hora certa, que Ele pode usar alguém para chegar. E foi isso que aconteceu. Eu estava naquele momento, pensa assim. Eu falei, meu Deus do céu, o que está fazendo, o que está acontecendo na minha vida, meu Deus? Tudo que você possa imaginar, eu estava pensando. Até ao ponto de falar, cara, sabe o que eu vou fazer? O que eu estou falando, gente, é real. Eu falei, eu vou matar uns 10 a 12 a 15 e depois eu vou tirar minha vida, porque não dá mais jeito, não. Eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais jeito. Pela situação que eu cheguei financeiramente, entendeu? As coisas que aconteceram. E eu dentro do meu carro comecei a chorar. Falei, Senhor, só lembrar que Senhor, me socorre, Senhor, o que eu vou fazer na minha vida? Olha como está a minha vida, olha como está a minha vida. Eu não tenho mais sossego. Eu fui despedir do meu pai, falei, meu pai, para mim acabou tudo. Eu falei, calma, rapaz, acabou tudo nada. Meu pai é uma pessoa bem sucedida. Mas eu lembro uma vez que eu estava muito, muito, muito ruim, cheguei perto dele, aí fui pegar um dinheiro emprestado para ele, era mole. Essa quantia, era uma quantia grande. Ele falou para mim assim, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu isso. Ele não era muito de conversa, não. Tu está com esse problema? Eu falei, estou. Cara, então fica com ele, porque se eu for entrar contigo, daqui a pouco está eu e você, então você fica com ele sozinho. Desse jeito, desse nível. E eu me vi sozinho nessa situação. E eu dentro do carro comecei a clamar a Deus, comecei a clamar a Deus. Aí quem me liga? Esse rapaz que eu achava que ele era chato. Mas não era chato mais, porque aquele momento foi um momento propício que Deus viu. Para que eu pudesse entender que todo momento Ele estava me socorrendo. Mas eu não queria ouvir. Aí Ele me fez um convite, passar na nossa terra, um encontro. Resumindo, eu fui para esse encontro. Não sabia o que era a igreja, não sabia nada de nada. Né? E fui para esse encontro. Lá aceitei Jesus. E na minha família, é tudo da Paraíba, é paraibano, né? Nordestino. E é uma pessoa muito, assim, são pessoas boas, mas não sabem expressar o amor. Eles têm um amor, mas não sabem expressar. E é muito duro às vezes. E ele falava assim para mim, eu lembro, desde criança, homem que é homem não chora. Homem que é homem não chora. Então você foi criado com essa situação, entendeu? Eu lembro que no encontro, eu nunca mais esqueço, era mais ou menos 200 homens. E no café da manhã, no dia de domingo, aí botava assim uma mesa, e um de frente com o outro. E eu peguei o pão, quando eu comecei a comer o pão, eu comecei a chorar. Aí eu lembrei, só homem, eu falei, meu Deus, o que eu vou pensar que eu sou? Porque eu tinha aquela formação, aquela criação, que homem não chora. Então o que acontece? De frente àquele pessoal ali, eu não era o homem. Está entendendo? Aí o que eu fiz? Aí eu saí, eu lembro que eu saí, aí eu comecei a olhar para o céu, falei, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Eu nunca chorei desse jeito, o que está acontecendo? Já era, hoje eu entendo, Deus me quebrantando, entendeu? Eu estava sendo quebrantado. Aí eu lembro que eu estava assim, olhando para o céu, assim, era um sítio muito grande.
Isso Aí você Deus falou já comigo. A estava primeira vez que Deus convertido. falou comigo. Hã? Já estava nessa nossa terra. Não, era um encontro, isso era um encontro. Eu aceitei Jesus, no sábado, quando chegamos, na sexta, no sábado, aceitei Jesus. Num domingo tinha um café da manhã. Aí eu fui para fora e comecei, falei assim, o que está acontecendo? Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Falou assim, meu filho, um garimpeiro, quando vai atrás de garimpar um ouro, uma joia, e pega uma pedra muito grande, ele encontrou aquilo que ele não precisa mais trabalhar. Tipo assim, já está feito, já está resolvido. E eu te dei isso. Eu te dei isso. E você não está atento a isso. E eu, escutando aquilo do Espírito Santo, ele falou assim, essa pedra preciosa é a sua família. E nunca você deu valor como tinha que ter dado. Aí eu entendi. Porque tudo foi tocado na minha vida. Tudo foi tocado. Eu perdi tudo que você possa imaginar. Mas minha família ficou mais unida. A minha esposa trabalhava no banco, ela pagava as contas de casa, nunca chegou para mim e falou nada disso, pelo contrário. Ela pagou, gente, ela pagou meu cartão de crédito. Quando eu cheguei você vai lembrar, ela pagou meu cartão de crédito para poder a gente casar na igreja, no Verbo, quando eu cheguei. Logo depois, um pouco, né? Até o rapaz estava assim, meu Deus do céu, essa noiva está doida para esse marido, porque ela está pagando as contas para que ele não vá embora. Tipo assim, não foi? O rapaz falou até para ela. Então, em resumo, Deus sempre queria esse encontro, entendeu? Essa unidade com a gente. Mas eu não tinha esse entendimento, então foi um processo. Aí conheci o Verbo, né? Cheguei no Verbo, eu trabalhava com carro ainda, e muito ruim, mas as coisas já começaram, entendeu? Eu queria assim, eu quero essa vida, eu não quero essa vida que eu tinha. E começou a brotar alegria, que eu não tinha alegria, era só ódio, era só querendo as coisas ruins e tal. Resumindo, teve um dia que eu cheguei em casa, minha esposa estava trabalhando, minhas filhas, tenho 2 filhas, e o Paulinho, vocês não conhecem, algumas pessoas que conhecem, o Paulinho quase não falava, meu filho era muito quieto, tranquilo e tal. Daqui a pouco meu filho chegou perto de mim e falou assim, você está sofrendo assim porque você quer. O que esse moleque está falando? Esse moleque está falando maluco? Eu não entendia muito, ele falou assim, é isso mesmo, eu não te quero naquele lugar. Eu falei, cara, isso não é ele que está falando, não. Eu por dentro, não falei nada. Pô, estranho, moleque cheio de autoridade. É isso mesmo, não quero naquele lugar, não. Já falei para você que você é aquele lugar assim. Começou a falar detalhes de coisas que ele não sabia. Aí eu falei, rapaz, ele está falando da loja de carro. Ele não quer mais a minha amizade. Ele não quer mais meu relacionamento. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu nunca mais boto o pé naquela loja. Tu acredita que eu não fui lá nem buscar carro, não fui buscar dinheiro, não fui buscar nada. Aí meu pai tinha uma loja no Ceasa, afastada lá no canto lá. Fui lá conversar com meu pai. Nisso, né, a gente está até lembrando ali, eu tinha mais ou menos perdido, gente, entre cheque e promissório naquela época, mais ou menos quase 800 a 900 mil reais. Você tem quantos anos? Tem uns 15 anos, né? Então, até mais, uns 16 anos mais ou menos. E, para você ter ideia, eu ia fazer besteira porque eu não estava conseguindo receber aquele dinheiro, eu estava devendo as pessoas, eu tinha que pagar as pessoas. Então aquilo era cobrança, era problema, era só muita pressão. Quando ele falou aquilo, eu falei, já sei, Deus está falando que não quer mais naquele lugar. Fui falar com meu pai, como é que aquela loja que está lá largada, a loja estava fechada. Está maluco? Vai largar a loja de carro para ir para aquele lugar, porque a loja, né, as pessoas olham assim, o status e tal. Aí eu falei, pai, maluco eu era. Aí peguei cheque promissório, peguei tudo na frente dele, botei dentro do galão, peguei gasolina. Rapaz, tá doido? Eu falei assim, doido eu era, a partir de hoje, ninguém me deve nada, eu não quero mais saber de nada, eu vou trabalhar e vou viver para Deus, eu não quero saber mais disso, eu não quero mais na minha vida assim, não vou mais lá. Eu não vou. Isso eram pessoas que tinham comprado com você e deviam. Eu emprestava dinheiro também, juros, entendeu? Na época, isso. Eu fazia carro financiado. Eram pessoas que deviam a você, que tinha dado cheque promissório. Cheque promissório para receber. E aí também, você queimou tudo. E prestava dinheiro também e tal. Não, queimei tudo. Eu falei, a partir de hoje, ele falou, cara, tá maluco? Eu falei, maluco, eu toquei fogo em tudo. Aí peguei o carro emprestado dele e fui trabalhar na loja. Aí a Ana começou a administrar os problemas que tinha na loja, porque eu trabalhava de madrugada, aí eu vou chegar onde eu quero. Eu comecei a congregar, né, logo depois que eu comecei a congregar na Pera de Guaratiba, comecei logo a fazer o rema, logo depois fazer o rema. E o rema, assim, mudou a minha vida, a visão, né? Coisa que eu não tinha conhecimento, estava caminhando. Aí comecei a fazer o rema, eu saía de Campo Grande, morava aqui em Campo Grande, saía para a Pedra de Guaratiba, tinha que estar lá 8 horas, ficar até 10.
e tinha que abrir a loja meia-noite. E tipo assim, meu pai falou assim, cara, acho que tu está ficando maluco, cara, porque uma comissão de um carro que tu dá para um vendedor, eu não tenho condições de pagar isso por semana para você ficar naquele lugar. Aquele lugar lá, aquilo não prospera, aquele lugar lá está largado lá. Falei, pai, eu não quero saber de nada, eu quero ir para lá, porque aquilo ficou muito forte. Aquilo, quando o meu filho falou aquilo comigo, eu vi que não era ele falando, era o Espírito Santo querendo me tirar de um lugar. E eu entendi. Aí eu fui para aquele lugar. Comecei a fazer o rema e foi um tempo muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas o que me ajudou muito, o que ajudou muito mesmo foi o rema, né? Foi a igreja e foi o Espírito Santo. E dando as instruções também. Vou te falar por quê. Quando eu coloquei o pé naquele lugar, olha só, as boas-vindas. Era um lugar muito separado do Ceasa. Ele é colocado lá no final do Ceasa. Eu creio, gente, que foi de propósito que eu cheguei naquele lugar. Porque aquele lugar não era um lugar próspero, não era um lugar que prosperava. E eu creio que foi de propósito para dizer assim, eu vou te colocar num lugar, mas aonde você está, você vai fazer prosperar aquele lugar. Não é o lugar que é próspero, mas você é próspero. Quando você chegar naquele lugar, a prosperidade vai ter que chegar. Então, o que está comigo, o que está com você, prospera o lugar, não importa onde você vai chegar. É o que está contigo. Porque às vezes você olha o lugar porque o lugar não é bom. Não. Se você for fiel, Deus vai fazer prosperar aquele lugar por causa de você. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Aí eu cheguei naquele lugar, comecei a trabalhar naquele lugar, e quando as boas-vindas que eu cheguei, o rapaz de frente era meu conhecido, o empregado dele falou assim, cara, o que tu está fazendo aqui? Eu vim trabalhar. Tu tá maluco, cara? Tu acha que aqui alguém vai te dar mole aqui? É um corredor de um pavilhão, né? O pavilhão são o nome dos boxes lá. E é um de frente com o outro. Cara, tá todo mundo aqui há 30 anos, 20 anos, tu tá chegando agora, tu acha que tu vai conquistar cliente aqui, cara? Aí vi um cliente lá no corredor assim, um clientinho assim no corredor. Os caras ficavam igual aqueles lobos ferozes, pensando que a gente olha. Podia nem olhar para o cliente. Falei, meu Deus do céu, o que estão fazendo nesse lugar aqui? Era desse jeito. Aí, lá abria 2 horas da manhã, né? Onde Deus me deu a estratégia. Aí o senhor falou comigo assim, meu filho, a mentalidade deles é desse tamanho. O Ceasa, a Ceasa do Rio, tá, que eu trabalho. O Ceasa é uma distribuidora para o Rio de Janeiro todo. Você aqui tem cliente do Rio de Janeiro todo, não é desse corredor aqui não. A mentalidade dele, eu falei, meu Deus, é mesmo. Aí o senhor falou assim, vem meia-noite para cá, vem meia-noite. Não vem 2 horas não, vem antes dele, vem meia-noite. Eu chegava lá meia-noite, não tinha nada. Eu abria a loja, arrumava tudo, e o pessoal falou, esse cara está falando maluco. Orava e ficava lá. Daqui a pouco, o pessoal, por exemplo, de Rio das Ostras, que carregava muita carga, que queria sair cedo, começou a ver eu com a loja mais cedo aberta, e começou a vir. Resumindo, menos de 2 meses, eu já estava vendendo mais do que eles com a loja aberta o dia todo. Porque a carga pesada mesmo, as pessoas vinham comprar em quantidade comigo, para poder sair cedo. E eu fiquei nisso mais ou menos 4, 5 anos, né? E prosperando muito, mas eu não trabalhava para mim. Era o que você vendia lá? Banana. Eu trabalhava para meu pai. Eu comecei a prosperar muito, e vender muito. Aí o pavilhão começou a ter aquele pavilhão começou a ter outra dinâmica. E eu vendendo muito. Aí eu lembro que... Eu não vou falar mal do meu pai, pelo contrário, o meu pai é uma ótima pessoa, mas já viu uma pessoa que é muito assim, ligada a dinheiro, né? É ligada a resultado. Tipo assim, deu resultado, meu amigo? Tá aí, não deu resultado, é problema seu. Deixa tipo. E daqui a pouco, daquele R$1.000 que estava me pagando por semana, estava me pagando 4 por semana, rápido. E começou. Aí eu lembro que eu estava na igreja, né? Logo nesse começo, e era uma agonia, cara. Eu não conseguia dormir por causa dos problemas, de dia e de noite, era assim, uma pressão muito grande. E eu lembro que eu falava assim, cara, eu não quero saber de nada de igreja nenhuma, não, eu quero saber da minha empresa direto, eu só falava isso. Eu quero saber da minha empresa que eu perdi, porque desde 13 anos eu trabalhava por conta própria, sempre trabalhei por conta própria. E quando eu perdi a empresa com 37 anos de idade, o que aconteceu? Eu fiquei numa agonia só, porque eu queria empresa. E eu vi na palavra sendo reestruturada, as coisas acontecendo, mas eu focando na empresa. Aí teve um dia, eu acordei cedo, dia de domingo, você vê como é que era a pressão. O César funciona de segunda a sábado. Eu pegava o carro 4 e pouca da manhã no domingo e falava com ela assim, vai sair? Eu falei assim, não, eu vou lá. Eu vou lá no César porque ver as câmeras e tal. A câmera é a parte gelada. Mas a pressão era tão grande que eu tinha que sair.
Eu tinha que sair porque eu não aguentava ficar em casa. Aí eu lembro que um dia, eu saí 4 e pouca da manhã, estava escuro, aí passei, não sei se vocês conhecem aqui, onde era o Pepe ali, que agora é uma farmácia, acho que muita gente conhece. Pepe... Frente ao Extra. Não, Pepe aqui, isso. O açaí agora. Açaí, isso. Frente ao açaí. Aí eu passei ali, aí o senhor falou comigo, olha esse pessoal bebendo aí e tal. Não quero saber de pessoal bebendo nenhum, não. Eu acho que eu estava ficando meio doido. Não quero saber de pessoal bebendo nenhuma, não. Eu quero saber, olha só como é que está a minha vida, está pior. E só reclamando, só reclamando, só reclamando. Eu lembro detalhes, tá? Aí quando eu estava chegando perto da loja lá, via passando aqueles meninos que andavam, não sei se anda ainda, roqueiro à noite e tal. Aí o senhor falou para mim, olha só essas crianças jovens. Eu não quero saber de jovem nenhum, não. Não quero saber de criança nenhum, não. Eu estava revoltado, gente, assim mesmo, desse nível. Não quero saber de jovem nenhum, não. Eu quero saber o seguinte, a minha empresa, só a minha situação como é que está, a minha vida como é que está, e papapá, pipipi, tal, só reclamando. Aí cheguei no posto de gasolina, eu lembro. No posto de gasolina eu estava com um carro emprestado, nem lembro mais agora. Era um Gol branco. Aí botava álcool que era mais baratinho. Aí parei, eu vou falar detalhes, eu parei, mandei botar R$50 de álcool. Aí o Espírito Santo falou assim, eu vou te mostrar algo agora. Eu falei, meu Deus do céu, é um assalto, porque eu já tinha visto antes, e o posto vai ser assaltado agora. Aí assim, só pensava coisa ruim, cara. Só pensava coisa ruim. Aí eu assim, vai ser assaltado. Aí parou um carro com 4 jovens. Aí soltou o jovem, uma das jovens morava no condomínio onde eu morava, na cobertura. Aí falou assim, você conhece ela? Falou o nome dela, o pai dela. E assim, parecia que ela tinha virado à noite, né? E estava ali chegando de manhã, 5 e pouca da manhã, mais ou menos 5 horas, 5 e pouca da manhã, já no Mendanha. Aí eu falei, conheço. Então, onde é que está sua filha Ana Paula? A Ana Paula, para quem não conhece aqui, é minha filha mais velha, que hoje é professora de escatologia, né? No Rema. E nesse dia, ela estava com a tua sobrinha, com a Raquel, filha do pastor Edmilson, fazendo um evento de jovem na igreja. Eu falei assim, eu respondi mesmo, falei assim, está na casa da Raquel, do pastor da casa da Raquel, está fazendo um evento. Ah, tá. E desse jeito, tá? E Paulinho e Roberta, que são outros meus filhos. Nessa época a gente ligava só um ar-condicionado, botava todo mundo dentro do quarto para economizar. Eu lembro desse detalhe. Eu falei assim, está no meu quarto. Então, nesse momento, eu tenho guardado aquilo que é mais importante. Que é mais importante da sua vida. Aquilo que você quer vai chegar, mas você não está preparado ainda. Você não está preparado ainda para poder receber, porque eu estava trabalhando de empregado. Aí daquele dia em diante eu não reclamei mais de nada, não murmurei de nada, fiquei quieto na minha e tal. Eu alguns dias eu subi em cima do caminhão de madrugada, olhava para o céu e falava, Senhor, meu Deus do céu, o Senhor me trouxe para esse lugar, ela só está pior do que estava. Meu filho, vai para trabalhar, vai, eu que sei que eu tenho para a tua vida, você está aí. É desse jeito, estou falando com o Espírito Santo, ele conversa comigo. Eu tenho uma intimidade com o Espírito Santo, ele conversa, ele fala comigo. Aí o que aconteceu? Eu me associei, Deus me associou a uma pessoa que tem nada a ver, estava falando até com um pastor. Aí uma pessoa falou assim, agora é o seguinte, você vai toda semana fazer compra para essa pessoa de outra igreja lá em Magé e vai sustentar ela, porque ela não vai. Profeta, né? É com oferta. Não, era um profeta. Era um profeta, era uma oferta toda semana, você vai fazer melhor do que você faz para sua casa. E eu comecei a obedecer. A minha esposa na época não entendia, falou assim, eu vou falar com o pastor Edmilson, está dando atrás de profeta. Eu falei, não estou atrás de profeta não, cara. Tu está maluco, você veio do Rema hoje, não dormiu ontem à tarde, já virou a noite aí no Ceasa, e agora você já são 10, 11 horas da manhã, você está aí em Magé, você vai acabar batendo com o carro, ela preocupada. E eu falei, cara, eu quero obedecer a Deus, não quero saber o que as pessoas vão falar. Eu quero obedecer a Deus. Aí esse homem era muito usado por Deus para mim. Aí num determinado dia ele falou assim, e ele não sabia de nada. O que eu fazia? Eu era muito desconfiado, gente. Eu falei assim, cara, eu não vou falar da minha vida, da minha do nome dos meus filhos, da minha esposa, não vou falar nada que aconteceu, onde eu estou, falo nada, porque se eu falar alguma coisa, eu vou dar uma pista para ele falar, daqui a pouco está falando coisa. Eu não falava nada. Eu falei, cara, esse cara não sabe nada, dentro do mato. Dentro do mato, ninguém vem aqui falar com ele, nem telefone tinha lá. Aí eu falei, rapaz, só pode ser Deus mesmo. De outro jeito. Aí ele falou assim para mim, empregado vai virar patrão. Daqui a 10 dias, fulano estava te procurar, ele já procurou um contador, procurou um advogado. Ele vai estar entregando a firma na tua mão. Eu falei, esse cara está doido. Esse cara está maluco, eu estou aqui já quase 5 anos aqui, já até esqueci disso já, não quero nem saber mais desse negócio não, já estou ganhando meu dinheiro e tal, mas eu, lá por dentro, aí uma coisa também, para deixar bem clara, para criar uma base,
eu recebi a palavra, como a gente recebe na igreja, a gente tem que considerar, eu sei que você considera, mas recebe como uma palavra de Deus, como uma verdade, que isso muda. Uma palavra muda a sua vida em um momento. Eu lembro que ele falou assim, você que está trabalhando assim, 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 eu sei que estava falando comigo no culto, era um culto aberto. Faça o teu melhor, não espere de homem, faça como se fosse para Deus. Se o homem não te vê, Deus te retribui. E aí eu comecei, me apeguei àquela palavra. Falei assim, eu estou servindo a um Deus vivo. E Deus fala, e Deus cumpre. Ele é fiel. Então, se o homem não me der uma oportunidade, Deus vai me dar, não sei o que vai acontecer. Aí quando ele falou aquilo, eu na hora fiquei assim, cara, esse cara está maluco. Ao mesmo tempo eu falei assim, meu Deus, Deus é fiel, eu estou lá há quase 5 anos. Aí resumindo, deixa assim, quando eu cheguei num determinado dia para acertar a conta, fui falar para você que é 8, 10, ou 12, ou 5, eu vou estar mentindo, eu não gosto de mentira. Não lembro, porque isso para mim, tipo assim, foi alguma coisa aleatória, falou por falar. Eu não levei muita fé. Gente, ele falou assim mesmo, olha só, você está quase 5 anos lá. Você pegou a experiência já, e acho que você hoje já pode tocar aquilo sozinho. Eu já procurei o contador, procurei o advogado. Aqui, eu estou com um contato aqui, vê se está bom para você. Quando ele falou aquilo, eu lembrei da palavra. Eu meti a mão no papel e levei para casa. Aí ele falou assim para mim, eu quero R$ 1.500 por semana. Não é mais a despesa do SEASA, tal. Só que eu não tinha dinheiro para comprar mercadoria, porque o meu dinheiro era para pagar conta, para pagar dívida e tal. Aí eu falei, e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar mercadoria que eu preciso comprar à vista. E eu não tenho dinheiro. Agora já fiz, o contrato já está feito. Eu vou pagar R$ 1.500 de aluguel, mas eu tenho a responsabilidade do SEASA. Aí eu tinha um banheiro lá, cara, todo sujo. Eu fechei o banheiro, botei o joelho no chão, falei, Senhor, olha a minha oração. Senhor, me mostra uma pessoa para me pegar R$ 70 mil emprestado. Estou falando sério. Aí o Senhor falou assim, meu filho, levanta daí, você nunca vai tomar emprestado, você vai ter para emprestar. Eu não tinha, mas eu acreditei. Eu acreditei naquela palavra, eu falei, então acabou o problema, vou trabalhar. Aí eu cheguei no dia seguinte lá, no mesmo dia para acertar a conta, aí ele falou assim, tu tem dinheiro para comprar banana? Tem não. Como é que você vai fazer? Sei não. Aí ele falou assim para mim assim, conta o estoque lá e vê o que o pessoal está devendo. Cara, nunca passou pela minha cabeça, sabe por quê? A pessoa que eu estava lidando com ela é o seguinte, é meu, é teu, se vira. É desse jeito, eu já sabia. Então eu não estava contando com aquilo. Falei, cara, alguma coisa vai acontecer. Aí fui trabalhar e tal, contei tudo, deu R$ 60 mil. Total, entre o que a gente chama de fiado, do pessoal que levava fiado e o estoque. Aí quando eu cheguei lá para acertar a conta no dia seguinte, que ia fechar um mês ainda, né? E era no mês seguinte que eu ia pegar a loja. Ele falou assim para mim, quanto é que deu lá? Eu falei, deu 60 mil, entre o fiado e o estoque de mercadoria. Aí ele falou assim, como é que você pode pagar isso? Eu falei, não sei não. Assim, você pode pagar R$ 32 mil? Eu falei, posso pagar. Aí eu fui para a secretária, bate 30 promissórios de R$ 2 mil. Foi assim que eu comecei. Estou lá há 15 anos e a palavra se cumpre até hoje. Nunca peguei um centavo emprestado com ninguém. Nós temos conta, a Ana, ela é administradora da conta, nunca pegamos dinheiro emprestado no banco. Nunca pegamos dinheiro emprestado, não estou falando se é errado, se é certo, não estou falando sobre isso. Mas nunca pegamos. Eu tenho uma coisa que está dentro da administração para falar para vocês. Então, peraí, depois você ministra. Eu estou tentando entrevistar ele, mas pregador... Só aqui, depois você vai pregar. Não, eu vou falar aqui, Depois você vai pregar. Eu quero só saber de você, assim, eu conheço alguns processos, e um deles é que você teve uma época que eu lembro que eu estava lá na igreja, que tinha que fazer alguma coisa, eu não lembro se era ar-condicionado. O telhado. Coisa, era o telhado. E eu lembro que você estava nesse período que não podia. E eu Na verdade, você nem tinha nome ainda, né? Ou conta, alguma coisa. Não tinha conta, não tinha nada. Não tinha conta, nem crédito, não tinha nada. Não tinha crédito, não tinha conta, não tinha... E aí, eu acho que as pessoas não acreditavam de alguma em nada. maneira, o pastor Edmilson levantou uma campanha, alguma coisa fizeram uma campanha para o que se chamava Verbim, que é a igreja de criança, né? Aí veio no meu coração, de eu dar 2 mil e pouco, quase 3 mil reais do telhado, que era para ajudar o telhado. Aí eu acertei com a pessoa que era responsável, tá bom. Só que tinha que dar cheque. Não, era 3 cheques de 2 mil e pouco, né? 6 cheques de R$ 500. E eu não tinha cheque, eu não tinha conta, eu não tinha nada, mas eu tinha esse desejo no meu coração de ofertar, de fazer as coisas para o reino,
Ele sempre teve, não é porque estava sobrando, não faltando, isso arde dentro do meu coração. Isso queima dentro do meu coração. Eu não faço conta, eu faço conta para mim, mas eu não faço conta para o reino. Eu não faço conta para o reino. Quando o Senhor manda fazer alguma coisa, eu não quero saber se eu tenho, se eu não tenho. Se Ele mandou, alguma coisa vai acontecer e as coisas vão funcionar para aquilo acontecer. E sempre foi assim, e sempre vai ser assim. Aí eu lembro que eu falei com a Ana, né, com todo respeito, ela, na época também, ela estava bancando a casa e tal, eu no caminho falei assim, eu dei uma parte do telhado lá. Ela olhou para mim, parte do telhado, tu não está pagando nem tuas dívidas. Aí eu falei, incentivo. Falei, cara, e outra coisa, eu vou precisar dos cheques teu. Meu cheque? Você acabou com a tua conta, com tudo. O meu cheque não. Só para explicar, a Ana era gerente de banco. De banco, é. Então, não pode, gerente de banco, não pode ter cheque devolvido, não pode ter nenhum problema, né? Então, ele já estava no bolo, ficava puxando ela. Aí eu, na maior vergonha, fui chamar a pessoa e falei assim, cara, deixa eu te falar, eu posso fazer essa oferta, só que eu não tenho cheque. Você pode dar o cheque teu, o financiamento, num dia antes de você me avisa, eu te pago. Resumindo, aí eu paguei tudo direitinho e assim, nunca me faltou nada, gente. Você não tem noção o que eu tenho vivido naquele lugar. E para fazer complemento, né? Não tirando, eu respeito muito depois. Foi uma luta muito grande para ela se conectar ao meu trabalho, que hoje ela faz a parte administrativa toda, das lojas, das empresas todas. Mas naquela época foi um choque muito grande. Só que esse mesmo homem falou assim, olha só, ela trabalhava no Bradesco, ele falou assim, olha só, a sua esposa vai ter que caminhar contigo, porque sozinho você não vai poder crescer, não. Eu fiquei pensando assim, cara, esse cara é doido, como é que ela vai trabalhar? Trabalhando no Bradesco. Estava trabalhando no Bradesco, vim trabalhar num lugar igual aquele. Não é um lugar para mulher, assim, eu pensando, não, isso nunca vai acontecer, esquece isso e tal. E a palavra de Deus se cumpre, gente. A palavra de Deus se cumpre, ela se aposentou e as coisas foram crescendo. Eu sou muito comercial, eu sou muito ativo, mas eu vejo hoje eu entendo o que você estava ministrando aqui, mesmo às vezes aquilo estava queimando dentro de mim da forma como ela estava falando, eu entendo que a parte administrativa é como um prédio. Se não tiver a estrutura, o prédio vai crescer e daqui a pouco ele desaba. A estrutura de uma empresa, o alicerce da empresa é a parte administrativa. Hoje eu entendo isso, por isso que eu deixo na conta dela, na mão dela. E quando ela me chama, eu falei assim, tá bom, é só isso, tá? Aí eu ignoro porque eu conheço e sei o que vai acontecer. Deixa eu te explicar uma coisa aqui para você entender a que nível hoje eu trabalho em relação ao que o Espírito Santo trata comigo. Uma vez eu fui para São Paulo, com um empresário, né? E eu estava no coração de ir para a China, e fui para a China. Mas antes eu estava com esse empresário. Eu cheguei lá 4 horas da manhã, saí 4 horas da manhã aqui do Rio de Janeiro, fui para para São Paulo, era uma feira de comercial. Aí cheguei lá dentro, rodei, 5 horas da tarde, eu estava sentado na cadeira assim, tinha um lugar para tomar água. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vim fazer desse lugar aqui, gente? Pensando, né? E o cara do meu lado assim, e aí, tá gostando? Para não ser indelicado, eu falei assim, não, cara, tá tranquilo, tá tudo bem e tal. Aí nisso ele recebe um telefonema de uma pessoa que estava vindo de Recife. Aí ele falou, cara, estou recebendo, é um cara que trabalha na multinacional, está com os empresários aqui, então vamos lá e tal. Aí saiu no meio da feira e tal. Quando chegou lá, o cara começou a falar uma opção de coisa. Aí daqui a pouco ele parou e falou assim, sabe onde nós estamos? No meio de uma feira de negócios, cara, de São Paulo, a maior feira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Agora há pouquinho eu estava ali pensando o que você ia fazer aqui, não foi? Aí eu fiquei quieto, você olhou para a cara dele, o que esse cara está falando? Cara, o cara começou a falar minha vida toda. Minha vida toda. Minha vida toda, detalhes, tá? Falou assim, ó, você foi chamado, não foi nem como empreendedor, você foi chamado para ser um administrador do reino. Você quer uma casa boa? E o senhor está falando o seguinte, escolhe a casa que você quer. E assim, na hora eu não estava entendendo nada. Ele falou assim, escolhe o carro que você quer. E o teu salário a partir de hoje é 40 mil reais. Eu falei, pô, esse cara está doido. Diz o Senhor, não é 40 não, é 50 a partir de hoje. Mas ele falou com a certeza, e os detalhes do que estava acontecendo era muito real. Ele falou assim, só para você saber que Deus está falando, você quando está andando, eu nunca tinha falado isso para ninguém. Quando eu vou para as conferências, que a gente é de ônibus, eu ficava olhando para aquelas fazendas de boi assim, eu ficava assim, pô, um dia eu vou ter uma fazenda para trazer meus amigos. Eu ficava viajando, né? Tipo assim, eu não tinha nada para fazer, eu ficava ali só viajando, pensando. Eu nunca falei isso para ninguém. Ele falou assim, aquela fazenda que você fica olhando, desejando os boios, é lícito, vai ter dinheiro lá na conta.
Mas bota o joelho no chão e pergunta a Deus se você pode comprar. Se Ele falar que você pode comprar, você pode comprar. Se Ele falar que não, você não compra. Agora faz o seguinte, pode ir embora, porque você veio fazer aqui, era só ouvir isso. Eu sabia que era Deus falando, só que eu não estava naquela condição. Sabe o que eu fiz? Eu acreditei que era Deus. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a dizimar 50 mil reais, quanto é 5 mil. Eu não posso dar de uma vez só, eu vou dar por semana. Comecei a dizimar 1.250 por semana. Eu nem falei para minha esposa, porque senão ela ia falar assim, cara, tu está ficando doido. E comecei. Não importa quanto eu ganhava, se era 5, se era 10, se era 2, eu queria o seguinte, obedecer às instruções de Deus. E Deus falou assim, é 50 mil que você está ganhando, e é 50 mil, eu acreditei. E acreditei, dizimei, e logo depois eu comecei a ganhar muito mais de 50. Era real, Deus é real, Deus falou com Abraão, é o mesmo Deus que fala comigo, que fala contigo. Ele é real, Ele é real. Às vezes a gente não acredita naquilo que a gente está ouvindo da parte de Deus, e não considera. Aí às vezes não acontece, por quê? Porque a gente não considera aquilo que Deus está falando. O mesmo Deus que chamou Abraão, sai da sua terra, da tua parentela. Amém. Não vai, pode falar. É o mesmo Ele vai Deus. pregar, gente. Ele vai pregar. Você, a única coisa que Ele quer, crer, só crer. Ah, mas tu está maluco. Não importa, quando eu conseguir aquilo que eu acreditei, você vai falar assim, ih, rapaz, o cara não estava maluco, não era verdade, mas já era tarde demais, já passou muito tempo. Então assim, a palavra de Deus, ela é verdade. Você declara, crendo, agora não vamos viajar não. Qual é o propósito? O que Deus chamou para você fazer? Paulo, você tem que saber eu qual é o preciso propósito. encerrar agora, que a gente tem 3 minutos, e você vai ter 50 minutos para pregar. Deixa só, para a gente concluir aqui, que o pregador chegou e eu não vou segurar. Hoje, o que se tornou essa lojinha dos fundos do Ceasa? Virou o que hoje? O que você tem hoje? Nós temos 9 lojas no Ceasa, e 9 lojas no Ceasa, e todas as 9 lojas funcionando muito bem. Inclusive, aquele lugar que não dava fruto nenhum, eu tenho um depósito grande onde fica meu filho, é do que mais vende, né? E hoje o lugar, quem conheceu lá 15 anos atrás, que vai lá, desconhece, entendeu? Aquele lugar. E assim, para finalizar, né, para você entender, nós temos fases, né? Deus trata com a gente em etapas. E eu sempre sinto no meu coração, eu estou aqui há tanto tempo e eu já recebi essa palavra. Você está num lugar sendo treinado, porque você precisava passar por isso tudo para você aprender a dar valor às coisas que precisavam dar valor, que você não dava valor. Né? Acordar de madrugada, eu tive que fazer tudo. E para resumir, eu tinha no meu coração que esse tempo ia passar e Deus ia entrar com outra estação na minha vida. Aí se você fala assim, mas você não está satisfeito? Estou muito satisfeito. Mas o que eu quero fazer, entenda bem, quando você é funcionário de um reino, você quer agradar o rei. E quando o rei te chama, você tem que obedecer. E quando o rei te manda fazer alguma coisa, você tem que mandar fazer alguma coisa. Não porque você quer fazer, porque você tem uma obediência a ser tratada. E chegou esse tempo na minha vida, e eu fiquei assim, meu Deus, faço ou não faço? E ficou aquela dúvida. Mas Deus não deixa a gente em dúvida. Eu estava na igreja domingo, tem umas 2 semanas, uma pessoa me chamou e falou assim, ó, da mesma forma como Deus te trouxe até aqui, você está começando uma nova etapa na sua vida, e a partir de agora, aí falou com os detalhes assim, não ficou muito esclarecido. Eu falei, rapaz, já acabou mesmo o tempo, assim, eu não vou largar. A gente não tem que ser irresponsável, a gente tem que dar o passo certo, guiado pelo Espírito. Aí quando foi na segunda-feira, uma senhora da igreja que eu ajudo ela lá, é uma pastora, conheço ela há 12 anos, séria, mulher séria. Aí chegou perto de mim, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu só vim aqui para te dar um recado de Deus. Só isso que eu vim falar com o senhor. Ó, seu tempo aqui acabou. Não é que o senhor tem que abandonar aqui, não. O senhor está perdendo muito tempo. Deus te chamou para uma outra coisa. Começou a falar detalhes do chamado que Deus tinha para a minha vida. Uma nova etapa. Uma nova etapa. Aí eu comecei. Aí é engraçado que, olha só como que não é coincidência. Nesse tempo, de 4, 5 anos para cá, eu vinha passando tudo para o meu filho. Eu não tinha mais vontade de marcar cargos produtores, eu não tinha mais vontade de fazer nada. Engraçado. E eu chegava lá, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Falei, parece que eu estou sobrando aqui. Mas era Deus comunicando. Então, assim, eu creio. Aí, se você perguntar assim, o que você vai fazer? O que Ele mandar. Não vou deixar de completar, eu não vou largar. Eu falei para meu filho, eu vou ir a hora que der para mim, eu vou a hora que não der. Ele falou assim, não, pai, fica tranquilo. Aqui está tudo organizado. Ele é engraçado. Uma vez o pastor Edmilson, só para terminar, que a gente tem pouquinho tempo, o pastor Edmilson falou assim, Paulo,
Vou te falar uma coisa, Deus está falando para mim te falar uma coisa. A gente estava almoçando e eu estava passando o pior momento da minha vida. Deus vai levantar pessoas para colocar num lugar estratégico. E você não vai precisar nem ir lá naquele lugar. Você, por telefone, você vai falar e vai resolver as coisas. Eu falei, esse pastor está mais doido do que o outro ainda, porque eu não estou conseguindo nem pagar minhas contas, trabalhando de madrugada. E como que vai acontecer isso? E hoje eu estou vivendo justamente aquilo que o pastor Edmilson falou há 8 a 9 anos atrás. Então, Deus, Ele comunica, Deus fala. Às vezes, a gente que não está ouvindo da forma como tem que ouvir. O nosso ouvido tem que ficar igual a sintonia de um rádio, bem sintonizadozinho, para saber a hora certa de fazer, a hora certa de não fazer. Não é que a gente seja boneco, mas a gente é guiado pelo Espírito. E quando Ele manda você fazer alguma coisa, é porque Ele já tem a resposta de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Amém. Entendeu? Amém. O pregador vai chegar. Amém. Deixa eu só completar aqui, para a gente encerrar esse módulo. A gente vai ter um intervalo agora e vai voltar em seguida e ele vai pregar com liberdade. Amém? Eu só quero acrescentar, porque eu conheço a história dele, e ele falou aqui muito da parte sobrenatural. Mas eu estava lá próximo deles e tinha o sobrenatural, mas assim, a gente encontrava com Paulo, e Paulo, assim, às vezes caindo de sono, porque teve trabalho árduo envolvido, né? Não foi só o sobrenatural, mas o sobrenatural encontrou diligência na vida dele, encontrou dedicação, né? A gente ria, ele fazia o rema, não era amado dos professores, porque ele cochilava na aula, né? E porque tinha uma carga mesmo. Eu sempre brincava com ele, eu encontrava com ele e falava, tá acordado, cara? Porque ele vivia cansado, porque ele recebeu a palavra, mas colocou esforço nisso. Então, teve diligência, teve sacrifício familiar, teve coisas envolvidas para aquela estação. Então, a gente teve essa parte sobrenatural, teve a palavra que ele recebeu, mas todas as vezes que ele recebeu a palavra, ele investiu, né, tanto na obediência, quanto também no esforço e na diligência para chegar onde ele chegou. E eu tenho, um dos motivos de eu ter convidado ele para essa ocasião, já era um desejo do meu coração, mas a gente ainda não tinha formatado isso, é porque todas as vezes que eu vi Paulo se mover, ele sempre se moveu com muita liberalidade sobre a obra, mas também na vida de pessoas. Então eu creio que Deus teve esse desejo todo de que ele prosperasse também. Deus deseja que todos nós prosperemos, mas sobre a vida dele, porque encontrou um coração liberal. Então Deus sabe que aquilo que está na mão dele é do Senhor. E o Senhor vai usar, porque Deus não fabrica dinheiro no céu. Deus lá não tem falsificação de dinheiro. O dinheiro está aqui na terra. O que ele precisa para fazer que chegue onde ele quer? Ele vai usar pessoas que ele possa confiar o recurso para chegar onde tem que chegar. E eu tenho esse testemunho da vida dele, de ver que sempre que houve uma necessidade, tanto na igreja, no reino, na vida de pessoas, eu tenho testemunhos que eu sei da sua vida afetando a vida de pessoas, porque Deus sempre encontrou que o coração dele não estava no dinheiro. O dinheiro era um meio de mover, e eu creio que isso é também um motivo da prosperidade na vida dele. Amém? O que eu vou falar para vocês aqui agora é muito engraçado. Quando Deus coloca um propósito no nosso coração e a gente cumpre o propósito, a gente parece nem olha para a vida da gente mais. O que aparece, eu sei que a gente não está maluco, a gente não está louco, a gente sabe das necessidades. Quando ele estava falando de coisas aqui, eu falei, meu Deus do céu, eu não queria ouvir isso aqui não. Eu não queria ouvir isso não, mas é necessário. É necessário. É necessário ouvir e colocar no seu devido lugar, né? E conhecimento, o conhecimento é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Porque em Oséias fala, meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. O conhecimento é a maior riqueza. E você, dentro da igreja, né? A Bíblia é vasta de conhecimento, como o nosso pastor falou. Ele falou que quantos coaches, quantas, né? Estão usando a Bíblia para se dar bem, não é errado. Isso vem no meu coração. O sol nasce para todos, gente. O sol nasce para o justo, nasce para o justo. Os princípios são estabelecidos para todos. Eu sou cristão, não estou desfrutando. Eu não estou falando que você está andando fora dos princípios. Às vezes não é o tempo ainda de desfrutar daquilo por causa de coisas que têm que ser ajustadas. E às vezes são princípios mesmo. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que ele não tem a salvação, ele não tem Jesus, mas ele cumpre os princípios, ele vai ser beneficiado. Como o nosso pastor falou. Ele vai ser beneficiado. Por quê? Ele cumpre um princípio divino.
Então, assim, não é justo. Eu estou na igreja, eu quebro o princípio, eu sou filho de Deus, e eu sou beneficiado, e o outro que cumpre os princípios, não é. Deus não é injusto. Deus é justo. Não tem nada de salvação com quebra de princípio, está entendendo? Então, às vezes, a gente confunde muito isso. Isso acontece muito. E a gente tem que estar bem ajustado em todas as áreas da nossa vida, para que a gente possa avançar em tudo. Você sabia que quando você vence um obstáculo, quando você consegue chegar em algo grande, o primeiro a ficar feliz é o Senhor batendo palma para você? Ele torce por você. Ele não é contra você. Quando você alcança algo grandioso aqui na terra e você leva o nome, imagina, você está levando a placa, você está levando o nome dele, você está glorificando. Quando a sua vida é um sucesso, você está glorificando o Senhor. Ele não nos trouxe dessa vida para a derrota. Ele nos trouxe para a vitória. Agora, essa conexão, ela precisa ser bem ajustada em relação ao conhecimento e à prática do conhecimento. O problema é o seguinte, tem tantos versículos maravilhosos, riquíssimos, tantos. Mas o que eu estou desfrutando hoje? De qual versículo que eu deixei cair no meu espírito? Olha bem, a palavra ela tem que cair no teu espírito para ser uma verdade, uma palavra revelada. Enquanto ela estiver na Bíblia, ela é apenas uma palavra escrita. Mas quando ela cair no teu espírito, ninguém te toma mais. Acabou. Ela entrou dentro do teu espírito, o que acontece? Lá fora pode estar uma bagunça, o mundo está uma bagunça, mas dentro de você tem uma certeza tão grande, que aquilo que Deus falou é verdade, vai acontecer, que lá fora não vai dominar o que está por dentro. O que está por dentro vai te dar uma certeza tão grande, que ninguém vai poder te roubar isso. Isso é a maior preciosidade. É você entender e receber essa palavra e deixar ela cair dentro do teu espírito. Então, versículos, o que não te reina, se alguns devem saber, a maioria deve saber, né, que praticamente a gente se espelha nele, né, nesse ministério. Ele com 17 anos de idade, ele estava como morto já, foi dado como morto. Mas é como morto mesmo, que ele tinha uma deficiência no coração e outras. Eu não esqueci da outra gente, que eu estou falando não, é por causa de outra coisa. Esqueci não. Então assim, e outras doenças. E para você ter uma ideia, ele conta que nos Estados Unidos, os avós dele já tinham preparado o funeral dele. Olha a gravidade. Ele estava desenganado pelo médico. E a gente não desmerecendo o nosso país, ama o nosso país. A gente está falando de um país de primeiro mundo, onde o médico falou assim, não tem mais jeito. Já comprou ali o caixão. Olha o cúmulo do absurdo. Como que você quer que seja o seu velório? Imagina a avó chegar para o neto. Como você quer que eu faça? Quer que eu cante música? Isso é sério, gente. Ele já estava para o inferno, ele já tinha perdido. Mas para Deus, ele ia começar a escrever uma história. Ele acreditou em Marcos 11, 23. Só acreditou. Um versículo, olha só, nós estamos falando de uma Bíblia que ela é recheada de versículos de promessas. Ele pegou aquele versículo e se apegou naquele versículo e falou, não. E aquele versículo deu vida a ele. Ele foi morrer com 86, se eu não me engano, pregando a palavra, pregando cura. Gente, isso é muito sério. Eu estou falando da história de um homem. Quantos e quantos homens nesse momento estão desfrutando de milagres, porque ele acreditaram na palavra. Só isso, só. Sabe o que Deus quer nessa noite, em todas as noites que a gente tem um relacionamento com Ele? Que você acredite que eu acredito nele. Paulo, mas eu acredito. Não estou falando da forma como eu acredito, mental. Não é com essa forma mental. Que nós somos um espírito, a gente só vai ter essa conexão com Ele no espírito. É no espírito, é uma conexão espiritual com Ele, ao ponto do que o mundo não vai mais ditar o que você tem que fazer. As coisas lá fora, a economia lá fora. Paulo, eu não estou maluco, eu sei o que eu estou falando, porque eu tenho vivido isso. E eu ouço uma instrução que é totalmente diferente do que está acontecendo, e é totalmente ao contrário da economia, do mundo, de tudo. E eu vejo, nas pequenas porções, dentro da minha limitação, Deus agindo. Entenda bem, eu não estou brincando com a sua fé, eu não estou brincando com a minha fé, isso é algo real. O reino de Deus é algo real. Ele é mais real do que esse reino que nós estamos vivendo aqui do mundo. Ele é mais real. Ele funciona, Deus está vivo, Jesus está vivo.
Ele está vivo da mesma forma como ele chamou Abraão, quando ele falou com Davi, quando ele falou com Moisés, é o mesmo Deus, ele não mudou. E por que não está acontecendo coisas ainda? Eu tenho certeza do que eu estou falando, não estou, entenda bem, não estou falando de você, de repente você tem muito mais ligação, conexão com Deus do que eu. Quem sou eu? Não estou aqui para medir isso não, pelo amor de Deus, não estou para medir isso não. Mas a hora que a gente, da nossa vida, a escolha, e a gente determina, na hora que a gente escolher e determinar, cara, não quero nem saber o que está dando no mundo, não quero saber nem de notícias, não quero saber de nada. Eu vou fazer o seguinte, o que Deus falar, eu vou agir da forma como Deus falar. Independente do que eu estou ouvindo. Independente do que eu estou vendo, desculpa. Porque não é pelo que a gente vê. Já viu? Em toda a passagem aqui, não é pelo que você está vendo. Porque às vezes a notícia é braba. A economia é braba, às vezes é uma doença, às vezes é uma situação que se bate da porta das aflições. Jesus falou assim, ó, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Que no mundo vai ter aflição mesmo. Mas olha só, fique tranquilo, porque eu venci. Ele está dizendo o seguinte, se você está no reino junto com ele, você já é vencedor. Você não vai procurar vencer não, você já está conectado com o vencedor. Eu fico imaginando assim, eu estou imaginando também, eu estou aprendendo também, tá? Eu não estou nesse top de linha de fé não, eu estou aprendendo. Mas é muito interessante quando você aprende, você coloca em prática. Aquilo funciona, dá gosto de você fazer mais. Aí você começa a neutralizar a tua mente ao ponto de entender que teu espírito é que vai dar o comando. Porque é uma luta. A verdade é assim, Gálatas fala sobre isso. É uma luta do espírito contra a carne. Aí o que prevalece? Aquilo que a gente se alimenta mais. E o que eu estou alimentando mais? O que eu estou colocando na minha mente? É tudo vem pela mente, já viu? A nossa mentalidade, ela é atacada pelo diabo toda hora. Que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você não vai alcançar. Mas você sabia que em Deus você já chegou. Então também, essa trajetória é algo engraçado, é como um filme. É como um filme. Um filme você chega lá, aí você entra no cinema e você fica ali na expectativa. Você acha que o diretor que fez aquele filme, ele vai ficar preocupado? Porque ele sabe o final. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa vida é desse jeito. Não tem como você fazer uma aliança com Deus e ser um derrotado. Não existe possibilidade. Isso veio aqui, ó. A gente tem que mudar a nossa mentalidade, a forma de pensar e colocar a nossa mentalidade como Deus pensa. Se nós colocar a nossa mentalidade conectada com a mentalidade de Deus, já está tudo resolvido. Aí eu sei que não é fácil, por causa das pessoas. Você não sabe o que eu estou passando. Eu de repente não sei, mas você acha que Deus foi pego de surpresa? Fala a verdade. Deus não é pego de surpresa nada. Essa pandemia que teve aí 2 anos, tu acha que Deus foi pego de surpresa? Não foi pego de surpresa, gente. Ele sabe o começo antes do fim, sabe o fim antes do começo, ele sabe tudo. Sabia que esse momento aqui, para Deus já passou? Ele sabe o resultado? Ele sabe tudo. Porque Deus não é temporal, né? Não é esse horário nosso. Deus é o começo e o fim. É o impressionante. Eu creio, gente, de chegar uma revelação no nosso coração de uma conexão tão grande com Deus, que a gente fica como quem sonha. Já viu uma criança? Eu tenho 3 netos. Já viu uma criança? A criança não quer saber de nada, não está nem preocupado com nada. Você sabia, vou te falar uma coisa aqui agora. Eu estou quase chegando. Eu não fico mais preocupado com dinheiro mais não. Não fico preocupado com dinheiro. Aí você pode falar assim, mas você tem tanto assim? Meu pai tem, se meu pai tem, eu tenho. Se eu estou conectado com ele, eu não posso pensar pequeno. Tem coisas que Deus dá uma direção para mim fazer, naturalmente falando, financeiramente falando, não tem condições. Mas naquele momento, olha só que coisa interessante, naquele momento, é um momento de eu receber a maior oportunidade da minha vida de crescimento e de finanças. Coisa doida, você está maluco? Eu não vou falar números não. E eu sei que tem pessoas aqui, não sei se é todo mundo da igreja, né? Eu também não vou expor, nem vou falar detalhes não. Porque eu não estou aqui para me colocar em lugar mais alto nem melhor do que ninguém. E primeiro que eu nem poderia, nem posso. Que a minha dependência é total de Deus, total. Porque eu estou aqui hoje, falando para vocês podem parecer normal. Mas não estou nervoso não estou mesmo. Mas para mim é um milagre eu estar aqui.
falando para vocês. Falando para vocês. Ah, Paulo, mas se eu for eu falo melhor para você. Tudo bem, eu não estou falando de você, estou falando de mim. De repente você tem mais facilidade, você tem mais eloquência, você tem mais tudo do que eu. Não estou falando sobre a gente estar competindo. Eu estou falando o seguinte, Deus está aqui, e seria algo muito... Não tem noção. Está vivendo o que eu estou vivendo hoje, é um milagre a cada dia, a cada momento. Milagre mesmo, milagre. Em todas as áreas que você possa imaginar. Então assim, quando você ouvir uma palavra que aquilo arder no teu coração, fique atento. Fique atento. Eu queria que você abrisse lá em Mateus 6:33. Já vou adiantando aqui. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas, eu não vai dar tempo de ler, é o que Deus está trazendo aqui como promessas. Então assim, às vezes a gente inverte isso. A verdade é essa. Porque o humano ele quer ter a força do braço para ter resultado, né? E quando você entra nesse versículo, ele está dizendo o seguinte: buscai primeiro as coisas do alto. E eu pensava assim, gente, eu vou buscar coisas do alto, eu vou ficar dentro da igreja, quem vai levar comida para dentro da minha casa? Porque assim, eu achava que a minha habilidade é que me trazia o resultado. Também. Se Deus te deu uma direção para fazer aquilo, tem que ser feito. Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Uma vez eu já estava morando nesse condomínio lá no Recreio onde eu moro. Eu estava muito empolgado, gente, muito empolgado. Eu tinha comprado um carro novo, uma Land Rover. Eu estava morando num condomínio bom, perto da praia, comprei uma casa e estava felizão, estava assim. Pensa num cara empolgado. Cara, está tudo dando certo, as coisas estão funcionando. Meu Deus, dinheiro para tudo quanto é lado. E as coisas assim, uma velocidade. Eu falei, cara, e tal, e beleza. Eu acordei uma noite, 11h30 mais ou menos, né? 11h20 para tomar banho para ir trabalhar. Esse dia acho que não tinha rema, parece, não lembro bem. Ou acho que eu já tinha terminado a rema. Quando eu fui lá para escovar o dente, tomei um banho, fui escovar o dente. Aí o senhor falou assim, volta e vai dormir. Aí eu falei assim, volta e vai dormir? Aí na minha cabeça já vem assim, eu saio do recreio, eu passo pela linha amarela, pego a Automóvel Clube, quem conhece ali é tudo perigoso até chegar ao Ceasa. Ih, rapaz, Deus está falando isso aí porque alguém está me esperando lá, vai me assaltar. Eu já pensava assim, alguma coisa, Deus está me livrando. Eu já pensava, ele falou assim, não é isso não. Você vai dormir, quem está no controle lá sou eu, não é você não. Por que ele falou isso comigo? Porque eu me achava o tal, assim, tipo assim, já estava dando conta da coisa, entendeu? Eu esqueci tudo que eu já tinha passado, a trajetória, os milagres que tinha acontecido financeiramente, para que eu pudesse estar desfrutando daquilo. Porque às vezes é assim. Às vezes a gente esquece muito rápido daquilo que Deus fez. A gente quer mais, é lícito, mas vamos ser gratos àquilo que Deus já fez. Para que você possa chegar no lugar que Deus tem para mim e para você, a gratidão tem que andar na frente. E naquele momento, eu fui deitar e eu falei, meu Deus, como é que eu vou dormir? Assim, você já tinha descansado e tal. Eu lembro que eu deitei e apaguei. E geralmente não é assim. Você tem um compromisso, geralmente você levanta e até você dormir e tal, demora. Eu apaguei. E acordei com a sensação de irresponsabilidade. A alma falando, entendeu? Aquela alma falando, né? A carne gritando. E devia ter o diabo também falando, aí, ó, você é o responsável, a hora que você acordou, largou tudo lá e tal. E eu fui. Cheguei lá umas 6 e poucas, 7 horas da manhã. Como abri a meia-noite. Eu já tinha uma equipe lá e tal, beleza. O engraçado, que eu não falei nada. Eu fui com essa sensação mesmo, de irresponsável, entendeu? Pô, larguei responsabilidade e tal. Eu lembro que eu fui andando, aí tem um primo meu, primo do meu pai, que trabalha lá e que toma conta do varejo. Eu não falei nada com ele. Eu fui chegando perto dele, ele veio na minha direção e falou, Paulo, pelo amor de Deus, Paulo, eu não sei o que aconteceu essa madrugada. Eu falei, o que foi? Paulo, parece que as lojas estavam tudo fechadas, Paulo. Paulo, eu nunca vi na minha vida, eu estou aqui há tanto tempo, acho que 6, 7 anos. Na época, é mais ou menos aí, uns 6, 5, não lembro bem a data. Eu nunca vi isso na minha vida, Aí eu lembrei, vai dormir que quem está no controle sou eu, não é você não. Eu falei, meu Deus,
aquela ali era verdade mesmo, não era da minha cabeça não. Porque assim, gente, é uma luta da carne contra o espírito. Você recebe a informação do espírito, vem uma informação da mente, aí você acata a informação da mente, você já esquece o que o Espírito Santo está tratando contigo, e às vezes você vai dar mais valor ao que você está vendo, aquilo que está na tua mente, daquilo que Deus tem tratado contigo. Aí o que acontece? Eu não acreditei ainda. E eu fui lá dentro, porque eu vendo muito para mercado, para as coisas e tal, e eu tenho um caixa que recebe muito dinheiro. Eu não acreditei, assim, na mesma hora, ao incrédulo, fui lá no caixa para ver se ele estava falando a verdade. E eu vi, meu Deus do céu, nunca vi tanto dinheiro na minha vida, assim, dentro daquele trabalho ali, né? Aí me trouxe uma mensagem. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que você carrega por dentro que está pronto para fazer aquilo que você não pode fazer. Às vezes, nós estamos pensando que está dando resultado por causa da gente. Baixa a bola. Estou falando sério, sabe por quê? Às vezes aquilo que está dando muito resultado hoje, você tem que entender o seguinte, se não fosse ele, aonde estaria você hoje? Onde eu estaria hoje? Tem coisas às vezes que ela trava, porque a gente coloca em nós mesmos a glória. Em nós mesmos o seguinte, eu consigo, eu faço. E não é assim, Deus não divide a glória dele com ninguém. Não divide a glória dele com ninguém. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza, estou falando de mim, não estou falando de você, estou falando de mim. Eu tenho certeza absoluta que eu nasci e eu fui chamado, e o que eu vou falar é muito sério, eu tenho certeza, eu não tenho medo de falar isso. Eu sou mesmo, eu trabalho hoje, né? Eu tenho empresa, eu sei que tem muita coisa para acontecer. Muita coisa, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida não. Eu não estou aqui para me colocar em um lugar alto não. Porque existe propósito. Existe um propósito. E eu sou, sabe o que eu sou? Um funcionário. Olha só que coisa interessante. Não sei se você já ouviu isso. Eu sou funcionário do reino, funcionário. E funcionário ganha salário. Além de ganhar salário, funcionário tem que prestar conta. Sabia? Então eu não sou dono daquilo, aquilo eu não sou dono. Está no nome da nossa família, mas não somos donos, somos administradores. Sabe por que somos administradores? Porque quando ele fala assim, ó, faz isso, ou dá isso, desculpa, eu dá isso, na mesma hora eu tenho que fazer. Sabe por que eu tenho que fazer? Porque é um trato, é uma coisa, é um contrato, é uma aliança. Eu estou falando de mim. Eu outro dia estava na igreja, né, e houve um evento de crianças na época, um dia de sábado. Foi um dia de sábado. E nós estávamos tudo reunidos lá, e eu estava muito cansado, muito cansado, muito cansado, muito cansado. Aí eu estava ali, eu não queria estar ali, mas eu estava cansado, mas estava ali. Aí passou uma senhora assim atrás de mim, aí o senhor falou assim, ó, pega R$500, bota dentro do envelope e dá para ela. Eu falei, não vou dar nada para ninguém não. Aí ele falou assim, eu não estou te pedindo não, estou te mandando, dá o dinheiro para ela agora. Comigo é assim. Porque funcionário não tem, ele não manda em nada, funcionário obedece. Aí eu rapidinho, passou o sono, né? Eu fui lá, botei dentro do envelope, cheguei perto dela e falei assim, olha só, Deus te ama muito, hein? Porque eu não queria te dar esse dinheiro não. Mas ele falou que não é o que eu quero não, é o que ele mandou, toma aqui. Ela pegou o envelope e começou a chorar. Ela falou assim, sabe por que ele está me dando isso? Eu não tenho nem ideia. Porque hoje eu faço aniversário. E eu falei para ele que eu não queria dormir antes de receber um vestido que eu vi na vitrine. E esse dinheiro era justamente para comprar esse vestido. Aí eu falei, meu Deus, eu não tenho empresa. Eu apenas tenho um mandato. E eu tenho que obedecer. Aí um outro dia eu estava dentro da igreja, um louvor tocando. Aí o Senhor falou assim para mim, uma pessoa que estava tocando, pega aquela pessoa, coloca na empresa e dá um salário para ela. Eu estou ficando doido, cara. Como é que eu vou pegar uma pessoa e vou dar um salário para ela da empresa? É na empresa. Por que eu estou falando isso? Quando você consagra algo a alguém, não é seu, é de alguém. A sua vida é consagrada a Deus, é dele. E tudo que você tem é dele. Tudo que eu tenho é dele. Aí o que acontece? Como eu não quero ser desobediente, eu chamei no final e falei assim, ó, a partir de hoje você está, Deus mandou botar você lá na empresa, que a empresa dele é minha, e você tem um salário. Ela me abraçou, ela falou assim,
Meu Deus, ainda bem que tem gente na igreja movida pelo Espírito. Eu não entendi nada. Mas enfim, voltei lá e tal. Aí fui falar com o esposo dela, né? Porque para ele dar o número da conta, para todo mês depositar. Falei, pô, eu queria te contar algo muito sério. Nós estávamos orando ontem, um dia antes que aconteceu isso. E nós oramos justamente para meio expediente de trabalho, porque a pessoa não pode sair do Ministério de Música. Mas já tem alguma necessidade, eu estou passando por alguma dificuldade, e nós oramos para Deus abrir a porta de meio expediente de trabalho para ganhar um salário mínimo na época. E justamente esse valor é o valor que nós colocamos diante de Deus para poder ela trabalhar. Qual foi a mensagem que me trouxe? Deus não queria a pessoa, dividir no tempo. Queria ela exclusiva. Aí falou assim, então pega a minha empresa e coloca ela na minha empresa. Isso é sério, gente. Porque quando você consagra algo a Deus, quando você consagra a sua vida a Deus, como o pastor falou, não tem como você dividir as coisas. A empresa, eu administro, eu faço o que eu quero. Então assim, entenda bem, com todo respeito, hoje eu tenho muito temor ao que eu vou fazer. Muito temor. E um outro dia eu estava no meio da igreja há muito tempo, né? Nesse processo de crescimento. E Deus falou um valor, algo assim absurdo para mim, ofertar no novo tempo, que a gente está na construção lá na pedra, da primeira fase. Eu falei, tá doido, cara, não tem esse dinheiro, e nem se eu tivesse eu dava. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento. É um valor absurdo para aquele momento que eu estava vivendo, aquele momento, entendeu? Aquele momento era um valor absurdo. Eu falei, não tem como, isso não existe. Mas aquilo sempre falando, eu falei, cara, eu estou ficando doido. E aquilo na minha cabeça, oferta X. Eu falei, cara, não tem como, não existe possibilidade natural, aonde eu trabalho, não tem possibilidade. Mas sabia que a sua possibilidade, ela é inutilizada quando a possibilidade de Deus chega? Aquilo que você não pode, Deus, esquece. Sabia que um real, eu vou falar agora, você pode até rir de mim. 1 milhão para Deus, é só botar um zerinho assim do lado? Só botar um zerinho. É 1 milhão. 1 bilhão, só botar mais um pouquinho de zero. Ah, você está doido. Está doido? O homem que fez, o Deus que fez o universo, você acha que para botar um zero atrás do 1 é difícil? Aí, eu fiquei correndo daquilo. Fiquei correndo, uns 3 meses. Até que chegou um menino lá na igreja, um homem na igreja, falou assim, eu queria falar contigo depois do culto. Bom, estava orando, não estava nem falando sobre a construção, e Deus colocou um valor. Aquilo estava me perturbando, sabia? Porque eu pensei que era o diabo. Eu falei, pô, o diabo está me perturbando, como ele me dá um dinheiro. O diabo nunca vai te perturbar para tu dar dinheiro para a obra da igreja. Nunca, esquece isso. Eu falei assim, cara, mas na minha cabeça, né, na minha infantilidade, era o diabo. E eu falei, gente, aí eu falei, agora é a hora para me acabar com isso. Para mim, eu queria me ver livre daquilo, aquilo estava, né? Aí ele falou assim, ó, Deus mandou te falar que não é R$1 a menos, não é 1 centavo a menos, nem 1 centavo a mais. Eu falei, agora eu estou fora, não é possível. Aí quando ele falou o valor, era o valor que Deus tinha falado comigo. Mas engraçado que quando Deus falou comigo, eu não aceitei, aquilo não entrou. Quando ele falou, aquilo entrou como uma verdade, como se eu já tivesse num banco uma coisa que era irreal. Não tinha possibilidade natural, humana falando, entendeu? Mas entrou dentro do meu espírito aquela verdade. Deus trata com o teu espírito, quando entra no teu espírito, acabou. Aquilo que não podia, que era impossível para você, passa a ser possível. Porque ele é espírito, ele é dono de tudo. Aí o que aconteceu? Eu fui procurar o pastor, ele falou assim, está falando sério? Estou falando sério. Eu posso, não tinha 1 centavo. Mas eu tinha a palavra que era muito mais do que o dinheiro que ele tinha me falado. A palavra de Deus é muito mais do que aquilo que você pode pensar. Aquilo que você precisa, a palavra de Deus já está acima. Está acima de tudo. Não importa o que eu estou passando, o que você está passando, mas a palavra de Deus, ela está acima. Quando você pega, mesmo que você naquele momento não esteja vendo, ela no reino do Espírito, ela cria a forma. E no reino natural ela se manifesta. É só assim, mas é desse jeito. É desse jeito. E o que aconteceu, eu falei. Mas foi que engraçado, que eu não tinha para dar.
Mas eu não tinha mesmo, não foi meu, no meu esforço físico. Ele veio, passou pela minha mão e eu entreguei. Só que a minha vida não permaneceu mais a mesma. Olha que engraçado. Ele falou assim para mim, bem, eu vou falar do jeito agora. Meu filho, eu quero que você só creia. Que eu quero que através de você algo possa acontecer. E você está rejeitando, estou falando do meu jeito. Era isso que estava acontecendo. Deus estava querendo me abençoar, porque quando eu peguei aquilo que Ele me deu, e eu fiz aquilo que Ele mandou, a minha vida foi transformada, não pelo trabalho, que eu trabalho no mesmo lugar, e tem gente trabalhando no mesmo lugar que está pior ainda do que estava lá atrás. Então, assim, não é normal. Não é simplesmente o trabalho. Não é simplesmente o trabalho. Existe uma conexão divina, existe um propósito no coração de Deus e no teu coração. Vou te falar, você vai entender que isso é verdade. Deus, quando quer agir, Ele age através de quem? Da igreja. É através de mim e de você. Agora, Ele age através da disponibilidade do coração de acreditar que aquilo que Ele está falando é verdade. Você sabe o seguinte, quando Moisés, por exemplo, foi chamado para libertar o povo, Moisés errou lá atrás, ele tinha no coração, Deus livrou ele com 3 meses. Então Deus tinha uma aliança com ele, vamos botar assim. Tinha algo com Moisés. Moisés foi morar na casa ele teve todas as regalias de filho de Faraó. Não é natural. Quantos morreram? Quantos hebreus morreram? E por que Deus poupou ele? Tinha um propósito na vida de Moisés. Ele tinha um propósito para aquilo. E aquilo ardia no coração de Moisés. É tanto que você sabe da história no começo, que ele matou o egípcio. E depois, quando ele foi lá, ficou 40 anos. E o povo, olha só que interessante, para a gente pegar isso. Isso serve para a nossa vida, em várias áreas da nossa vida. O povo clamou a Deus. O povo clamou a Deus para ser liberto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para ver um coração que seja totalmente dele. Naquela situação, ele viu quem? Moisés disponível. Como estava o coração de Moisés naquele momento ali, naquele deserto? Como estava? Imagina, devia estar quebrantado, ele devia estar conversando com Deus, ele devia estar ali, Senhor, estou aqui, ó, me usa, tal. E Deus viu a sinceridade do coração. E você sabe da história? Não tem nada a ver com Moisés, tinha a ver com o povo e com Deus. Moisés foi apenas um canal para que tudo acontecesse. Por que eu estou falando isso? Quantos canais tem aqui de Deus que às vezes pode estar interrompido, está entendendo? Porque não acredita, ou não aceita, ou não acha que é para mim. A conexão de Deus com você é para tudo. Agora, tem que saber o seguinte, o que Deus me chamou? Qual é o propósito? Gente, eu tenho certeza do que eu vou falar. Quando você não sabe do teu propósito, mas o teu coração está em servir, quando você vê profeta falando com você, é porque Deus já está cansado de falar para você, você não ouviu. E comigo também. Quantas vezes aconteceu isso? Deus falava, e eu falei, não tem condições, eu não posso. Isso não é para mim. Aí Deus vai e usa um profeta para confirmar aquilo que ele já vinha falando, de repente já era para estar acontecendo 3, 4, 5 anos atrás. E ele está falando. Entendeu? Então existe propósito, gente. Não é na minha capacidade, não é na sua capacidade. Nós somos apenas instrumentos de Deus para esse tempo da igreja. Coisas vão acontecer se você tiver com o coração aberto em empresas e mesmo de valores de sair da mão do mundo para a mão da igreja, por causa do propósito do avivamento. Na construção do nosso sistema, a gente está vivendo isso lá, coisas improváveis, coisas que estão acontecendo. Eu falei assim, mas como que é isso? Eu vivi desde a compra do terreno, eu vivo até hoje, a gente está entrando na segunda fase. Coisas assim improváveis, gente, coisas improváveis. Mas Deus continua o mesmo. Eu queria que você abrisse lá. Não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. Só tem 12 minutos, professor? Sério? Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te agradecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, Deus ali fez uma aliança com Abraão. Só que Abraão teve que acreditar, gente. Ele teve que acreditar, só isso. Ele teve que acreditar que aquilo era verdade. Imagina hoje, Deus fala para você, olha só, larga tudo. Tá bom, Senhor, eu largo.
Eu acredito no Senhor, eu tenho experiência com o Senhor, isso é verdade. Mas vou para onde? Não, larga tudo, deixa tudo aí. Mas vamos para onde? Não, vai andando aí que daqui a pouco eu te mostro. Para pensar. Foi isso que Deus falou com Abraão. Foi isso que Deus falou com Abraão. Por isso que ele é pai da fé, sabe? Porque ele tinha intimidade e relacionamento. Quando você tem intimidade e relacionamento, você sabe com que ele está lidando. Ele nunca vai mandar você para um lugar que não seja melhor do que onde você está. Nunca, 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 nunca. Se Deus te dá uma direção para algo, porque é muito melhor e muito maior. Nessa casa que nós estávamos lá, e foi com muito sacrifício que nós chegamos lá. Né? É um condomínio bom, a primeira casa. E quando eu botei o pé dentro da casa, Deus falou assim, essa casa não é tua não, de fulano. Eu falei, não. Não, aí não. Eu financei meu carro, eu vendi meu carro, financei meu carro, para ficar pagando por causa do dinheiro do outro que foi para casa. Peguei a poupança do meu filho, peguei todas as reservas, e ainda ficou faltando dinheiro. E eu entro dentro de uma casa que eu conquistei, que Deus falou comigo que ia me dar, e agora diz que a casa não é minha. Ah, mas isso não tá certo não. E eu fiquei quieto, não falei nada. Aí, o tempo foi passando, e ele disse, essa casa não é tua não, de fulano de tal. Aí eu tipo assim, tá bom. Aí a Ana foi, a gente já estava já na fase melhor, pegou o construtor, já estava tudo para derrubar a casa, para fazer outra casa nova e tal. A gente foi ver, né, uma casa do Paulinho, lá na Barra Paulinho, para casar. Aí chegou dentro da casa e Deus falou assim, olha só, você é muito teimoso. Já falei que aquela casa não é sua, porque ela estava falando que ela viu uma casa, aquela casa que tipo padrão, né? Que as pessoas fazem. E ela gostou da casa, o terreno lá é menor. Tem terreno de 600 metros, esse terreno era de 300. E ela falou, pô, igualzinho a casa que eu quero. Aí Deus falou assim, você é teimoso, já falei para você que não é para mexer naquela casa. Aí eu tomei coragem e falei assim, olha só, a casa não vai mexer não. O quê? Gente, não deixa a mulher, não alimenta coisa de mulher não, para depois falar que não pode, não. Cara, não vai mexer não. Aí eu falei, não vai mexer e acabou. Aí eu falei, tá bom. Aí o que eu fiz? Falei, sabe uma coisa? Não vou brigar contra isso não. Se a casa não é minha, é de fulano, então tá bom, já é dela já. Foi engraçado que Deus não espera de você sair. Olha só que coisa interessante, pelo menos comigo foi assim. Que ele viu que eu abri mão daquilo, eu abri mão mesmo, não era mais minha. E eu dei para fulana. Não falei com fulana, mas aquilo já não pertencia, já não estava dentro de mim, aquilo não fazia mais parte de mim. Passou menos de uma semana, uma pessoa chega para mim e fala assim, olha só, Deus já preparou um terreno grande aqui dentro e vai te dar uma linda construção. É coincidência, gente? Não é coincidência. Ninguém sabia de nada. Aí eu falei com ela, não, Deus falou para a gente... vai dar um terreno, mas o terreno aqui é absurdo e tal. Deus falou, vamos procurar, vamos lá. Aí fomos procurar, achamos o terreno. Quando nós achamos o terreno, que fizemos a proposta, começou a chegar os recursos. Pagamos o terreno. Isso, ninguém sabendo de nada. Chega uma senhora lá da Assembleia de Deus, amiga de uma pessoa conhecida minha, e falou assim, a Bíblia teve um sonho contigo, quer falar contigo. Aí eu liguei para ela falou assim, deixa eu te falar, Deus confirmou, Deus me usa muito em sonho. Deus me confirmou uma casa, eu vi a casa como uma casa de novela, muito linda, muito linda, muito linda. E para você saber que é Deus, ela tem uma escada, ela sobe para o segundo andar, e em frente à escada vai ter um vidro que você vai olhar para a rua. Toda vez que você subir a escada, você lembra que é Deus que te deu essa casa. Não foi você que conquistou, não. Amém. Eu nunca falei para a Ana, porque ela estava arquiteta, e ela que eu trabalhava de madrugada e tal. Eu nunca falei para ela, faz um vidro, ou bota uma escada, e não sei o que e tal. Da forma como a mulher descreveu, é a forma como a casa que Deus me presenteou. Foi eu ceder do meu coração, dei a casa para a pessoa está morando na casa hoje, e Deus me deu uma casa que eu não poderia morar naquela casa. Eu não tinha condições de ter aquela casa. Aí eu lembro, lá em São Paulo, como um homem falou comigo, você é funcionário, escolhe a casa que você quer, escolhe o carro que você quer, escolhe o salário que você quer. Você vai viajar o mundo, vai andar o mundo. Eu lembro agora de uma coisa que ele falou, mas nunca esqueça, coloca todo o dinheiro da conta. O dinheiro da conta não é sua. Deus vai te dar sonho, vai te dar CPF, vai te dar lugar. E só faça aquilo que Ele está mandando, que o dinheiro é dele. Agora não vai faltar dinheiro para você viajar, para você ter roupa, para você fazer o melhor dessa vida. Você é funcionário do rei, nunca mais esqueci. Hoje eu moro na casa que aquele homem usado por Deus falou, e Deus usou outra mulher para falar, e que não é coincidência. Hoje eu uso o carro
eu não estou aqui para me envaidecer, tá, gente? Quem me conhece sabe disso. Eu estou aqui para testemunhar que Deus faz. A gente está tratando de uma área de finanças, uma área de trabalho, por isso que eu estou falando sobre isso. Ele faz e faz com força. E para fechar, olha só que coisa interessante. Eu estava lá no Novo Templo, fazendo um carnê, escrevendo um carnê. Chegou um rapazinho, um menininho, e falou assim: pastor, eu quero falar com você. Tirou R$70 da carteira, na hora de 50 ou de 20, grampeada. Pastor, eu já estou um tempão já para te dar isso aqui. Deus já falou comigo, um tempão. Deus falou que o senhor vai ter tanto dinheiro, vai ter tanto dinheiro, vai ter tanto dinheiro, mas que o dinheiro não é seu. Que ele vai te dar sonho, vai te dar CPF, vai te dar lugar, e lugares até fora do Brasil para você socorrer a obra dele. É coincidência isso? Aí você acha que eu estou empolgado com isso? Eu não estou empolgado. Você acha que um diretor de um banco vai estar empolgado com o dinheiro que está no banco? Não é dele. Não é dele. Ele vai lidar com milhões ali. É dele, o dinheiro é dele, do diretor do banco, do gerente do banco. Não é dele, ele é apenas um funcionário. E eu sou um funcionário do reino e estou aqui para fazer, sabe o quê? A vontade dele, não é a minha vontade. Deus conhece o meu coração. Não estou nem aí. Eu não estou nem preocupado mais com nada. Aí meu filho de Dias falou comigo assim: ô pai, você não está irresponsável não? Naturalmente falando, é loucura para as pessoas que estão no natural. Mas para Deus é o poder em manifestação. Quando você entende que Ele está suprindo a tua casa, está suprindo a tua vida, que Ele te dá saúde, que Ele te deu tudo. Isso é uma verdade escrita e uma verdade realizada dentro de você. Acabou o teu problema. O problema é às vezes você dando ouvido para as vozes que não é para dar. A mentalidade nossa tem que mudar. A mentalidade de Abraão. Abraão mudou. Uma mudança de território, ele teve que sair de território. Por causa de tudo que estava acontecendo. Se você ler lá, você vai ver tudo que acontecia naquele lugar. Deus teve que tirar ele de território e mudou a mentalidade dele. Aí o homem foi abençoado e falou: toda a nação, todas as nações vai ser abençoada como o crente Abraão. Imagina. Aí você fala assim: como que pode isso? Obediência. E um coração totalmente dele. Não é apego às coisas. Você não pode se apegar àquilo que não é seu. Estou falando no meu caso. Eu não vou me apegar a isso. Isso para mim não tem vaidade nenhuma. Nenhuma. Eu vou falar com você agora com todo respeito. Se eu quisesse comprar o carro que eu quisesse, hoje eu compraria. Agora, para quê? Para quê? Primeiro, o dinheiro não é meu, eu tenho que dar. Ele tem muita coisa para derramar na nossa vida. A única coisa que ele quer é uma conexão para entender que é dele, através dele e para ele. Vocês não têm noção do que tem para chegar. Tem muita coisa, e há muita coisa com força para as empresas, para todas as empresas que estão conectadas com o coração de Deus, e falar assim: Senhor, o que é que você quer que eu faça? Porque assim, Ele vai te suprir em tudo. Ou você pensa que Abraão, que tinha essa conexão com ele, faltava alguma coisa? Pelo contrário, aonde Abraão ia, ele era abençoado. É tanto que ele saiu com o sobrinho dele, Ló, você sabe? Ele saiu com Ló, e teve um momento que eles ficaram tão ricos, que a terra não suportava os dois. E ele falou para Ló: escolhe aí, escolhe para onde você quer ir. Porque ele tinha uma certeza, para onde ele fosse, para onde ele colocasse o pé, a bênção estava sobre ele. É isso que acontece com a gente hoje. Isso tem que entrar dentro do nosso coração, como nós somos abençoados. Nós não precisamos das coisas. As coisas vão correr atrás da gente. Por quê? Tem que mudar a primeira coisa, a mentalidade e um coração totalmente dele. Totalmente dele. É um coração conectado com o coração dele, quando ele fala assim: faz isso. Uma vez, só para terminar aqui. Uma vez, nessa correria toda que eu falei, eu coloquei diante de Deus. Olha, vou te falar uma coisa. Quando você coloca algo diante de Deus de coração, Deus pega com uma verdade e estabelece. Cuidado. E eu lembro que eu falei com Deus, né? Que eu queria obedecer Ele, que eu fazia de tudo para obedecer Ele. Uma vez eu estava trabalhando, isso já estava virando, né? Por causa do rema, por causa do trabalho e tal. E já era 9 horas da manhã, o Senhor falou para mim assim: vai lá em Paraty. Eu já contei lá na igreja. Vai lá em Paraty, depois de Angra do Reis, que eu tenho um negócio para você lá. Eu entrei no carro e fui. Eu fui. Eu não queria saber o que era, eu queria obedecer onde Deus mandou. Eu vou lá. Cheguei lá em Paraty, 2 horas e meia depois. Sei lá, cheguei quase meio-dia, mais ou menos, cheguei lá. Era mais ou menos o horário. Cheguei lá e fiquei rodando a cidade, procurando. Senhor, o que é? Quem é? É uma palavra?
o senhor quer que eu ore por alguém? E fiquei rodando. Aí parei, estava com fome, parei num lugar para comer. Falei, pô, deve ser o dono desse restaurante. Aí fiquei olhando e nada. Aí o horário passando, né, e o cansaço vindo, eu falei, cara, estou ficando doido. Eu estou ficando maluco com esse negócio da igreja, esse negócio de... Estou ficando doido. Olha onde eu estou? Em Paraty, tem que voltar agora quase 3 horas para casa. Aí eu vim meio desanimado, não falei com ninguém, assim, com vergonha, né? Falei, pô, falar isso com os outros, vai falar que tá maluco, cara. Como vai para Paraty depois de virar a noite? E eu não entendi nada. Realmente não entendi nada. Só que minha vida, ela estava sendo desenrolada, não tinha como desenrolar. Na época, não tinha. Isso foi muito no começo, não tinha como desenrolar. E o que aconteceu? Deus deu aí, foi outra história que Deus mandou ir para a China para outra situação, uma conexão. Aí o Senhor falou, muito tempo depois, minha vida já estava tranquila, as coisas resolvidas e tal. Aí Deus falou para mim assim, você lembra quando eu te mandei para Paraty? Eu tinha até esquecido. Eu falei, lembro, Senhor. Eu só queria saber se realmente estava com um coração de obediente só. Porque o problema não é onde Deus te manda, não. Porque para onde Ele te manda é porque tem algo muito melhor. E mesmo que você não entenda, no meio do caminho, ou dentro do caminho, coisas sobrenaturais estão acontecendo, porque só por causa da obediência. O problema não é para onde você vai, da forma como você vai. É o teu coração como está conectado ao propósito. Então, para me terminar, Deus, Ele está no controle de tudo, gente. A palavra dEle é a verdade. Ele está vivo. A única coisa que Ele quer, é o Ministério de Música, pode ir. A única coisa que Ele quer é que nós acreditamos na palavra dEle só. Se você pegar um versículo, meditar nele, meditar. Eu escrevi, sabia? Durante 15 anos. Até hoje, vai fazer 16. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Apenas era um versículo. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. 15 anos escrevendo. No texto lá, quem vai lá na minha loja vai ver. Bota aqui em cima. Deus é fiel, Jesus é fiel. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Durante 15 anos. Só que, durante esses 15 anos, no começo era apenas um versículo. Hoje, ele se tornou uma realidade, algo vivo dentro de mim. Ele entrou dentro de mim. Então, tudo que você pratica, sabe o que acontece? Ela vira uma verdade para você. E tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, que às vezes você pensa que é difícil nada, se você se conectar com Ele, existe, sabe o quê? Uma graça para aquilo acontecer. Ele continua no controle de tudo. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé